Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso Centro Espírita Educandário Leão Denis de Tijucas. Deixa eu me arrumar aqui bem direitinho para a gente poder fazer esse Evangelho. Afinal de contas tem que ficar confortável, né, gente? Você aí também fique confortável, não para dormir, não, né, para roncar, nada disso, tá? Mas, né, para ficar realmente aqui, para conseguir raciocinar, né? Porque a gente sabe que quando o corpo físico, né, não está confortável e o cérebro não quer saber de refletir, de pensar, nada disso. Fica difícil, né, gente? Fica complicado, né? Gente, eu sou Douglas, tarefeiro da nossa casa, do nosso Educandário Leão Denis, aqui em Tijucas, e estou aqui para mais um vídeo, né, que é esse nosso Evangelho, esse projeto que começou lá na pandemia e segue firme, chegando hoje com esse vídeo aqui, a nossa edição de número 140, tá? Então são 140 evangelhos aqui com esse vídeo, e para quem acompanha, né, sabe que eu gosto sempre de dizer esse número, para que caso você esteja chegando pela primeira vez vendo o primeiro vídeo, saiba que existem aí todas essas outras edições, todos esses outros vídeos que não são uma sequência, né? São opcionais, você pode ver ou não se não quiser e tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Pode seguir daqui, né? E aí, gente, né? Com isso, eu também já aproveito e agradeço quem está chegando hoje, quem nos acompanha sempre, enfim, né? Obrigado mesmo, tá? Pela sintonia, pela companhia, tá bom? E, gente, também aqueles recadinhos, né? Super necessários para esse dia, tá? Nossa aguinha para ser fluidificada. Minha já está aqui, na minha canequinha, na minha, né, garrafinha, quer dizer. Mas o que eu quero dizer é que você pode, né, ter a sua aí na garrafinha, no copinho, como você achar melhor, tá? Não tem aqui, gente, uma regra, é como você achar melhor. O importante, né, é você dar uma paradinha aqui nesse vídeo, caso não tenha ainda se ajeitado com isso, pega lá a sua aguinha e volta para cá para a gente continuar esse evangelho, tá bom, gente? E aí, eu lembro a vocês também, né, das seguintes situações, ruídos, né, interrupções que podem acontecer por aqui, normal, né, então, tá passando carro, tem fábrica trabalhando, cachorrinhos aqui que de vez em quando, né, se assustam, querem aí se comunicar também, né, são várias as situações, tá, gente, então, normal, né, mas também vamos seguir o foco, né? Não vamos nos deixar dispersar, tá bom? Vamos manter aqui realmente a nossa atenção para a nossa leitura, para a nossa discussão, enfim, tá? Para tudo aquilo que nos propomos nesse momento. Afinal de contas, é um momento, né, também que a gente tira pra gente, né? Aquele momento só nosso que é tão necessário, tá? E às vezes, né, eu converso com as pessoas e vejo, né, que as pessoas acabam não fazendo muito isso, né? Não digo o evangelho, mas esse momento só delas, né? Claro, gente, precisa ser colocado dentro da realidade de cada um, né? Tem filho, tem trabalho, tem casa, tenho isso para cuidar, mas assim, alguns minutinhos, né, por dia são essenciais, né, para a nossa saúde mental, certo? Então, se é esse, né, o seu momento, né, muito obrigado pela honra, né, e que eles possam acontecer com mais frequência, tá bom? Vamos agora começar então com a nossa prece inicial. E nesse momento então, a gente se coloca nesse estágio de neutralidade, nesse estágio de absorção, filtrando esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, a interpretação de cada palavra e deixando-se absorver cada energia de amor, de paz, de tranquilidade e todas as propostas, claras ou subjetivas, que esse Evangelho nos prepara. Que esse momento seja aproveitado para nos reedificarmos, para nos ressignificarmos e tudo aquilo que precisa acontecer com a nossa alma, com o nosso espírito, que essa seja uma oportunidade de dar início ou de refletir sobre isso, enfim, da mudança necessária que ela possa acontecer e que eu deixe isso acontecer.
repletos do teu amor, da tua graça e dentro de toda a tua proteção, iniciamos então mais esse evangelho. Que assim seja. E como eu sempre faço, né, gente, antes de dar o play aqui para gravar esse vídeo, eu abro aqui o nosso livro. E hoje, gente, estou com vocês aqui no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos. Aí tem, né? Esse capítulo é cheio de situações assim, ó, que a gente, nossa, reflete bastante, né? Como estamos sendo, como somos, né? Como queremos ser, enfim, né? Nos traz muita reflexão mesmo, né? E aí eu estou lá no item 9, os superiores e os inferiores. Então, capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creias que lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim, como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhes suficientemente que não é nem uma coisa nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe convém. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e também retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má ação que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados. Em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá, aliás, os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que seja ela, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste desta autoridade, que mal detiveste, que progresso fizeste? Se eu te dei instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez, eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem do seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, a sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumpre os seus, porque sabe que não deve se retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora da sua autoridade e deve sentir, a seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela resignar-se como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. A sua crença o guia em sua conduta. Age como gostaria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações,
porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. Gente, é muito incrível, né, essa situação da autoridade, do poder, né? E tem uma frase que eu gosto muito que vai dizer assim, né? Se queres conhecer uma pessoa de verdade, dê poder a ela, porque ela vai mostrar a sua verdadeira face, né? Seja ela um chefe ou um líder, certo? Porque aí, né, existem as diferenças. Também, né, existe uma outra frase que tem a ver com essa questão realmente, né, da autoridade, se queres saber como alguém é, nota, percebe como essa pessoa trata a quem nada lhe pode trazer de bem. Olhe como essa pessoa trata, né, o que ela faz, como ela se comunica, enfim, com alguém que não tem nada a lhe oferecer em troca. E aí, né, a gente acaba descobrindo muitas coisas, essa é a verdade, né? E todos nós, absolutamente todos nós, em algum momento da vida, passamos por uma situação, né, de nos acharmos superiores ou de tentar fazer alguém de inferior, né, de se inferiorizar, de inferiorizar alguém, né, gente? E a grande verdade é que nós estamos, né? Nós não somos, certo? Tá? E isso, aqui a gente está falando, né, de diversas situações, mas levando lá para a questão da lei do trabalho, né? Nós temos aí, dentre as leis morais, né, que é estudada no Espiritismo, está super presente, né, lá no livro dos Espíritos, e também, né, é tema de um ano inteiro de estudos, né, em algumas casas espíritas, como a nossa, né, do Leon Denis, por exemplo, estuda, né, essas leis morais aí no segundo ano de estudos, e a lei do trabalho, né, gente, que é uma lei muito importante, porque a gente acaba se perguntando muitas vezes, nossa, mas por que eu tenho que trabalhar? Por que esse mundo é assim? Esse mundo é muito cruel, porque eu tenho que trabalhar, né? Tenho aquela coisa de sair todos os dias de casa, ter horário, ir para tal lugar, ter que conviver com algumas pessoas. E essa lei é justamente sobre isso, né? Ter que conviver com essas pessoas, fazer algo por essas pessoas e com essas pessoas, tá? Para que ali a gente possa desenvolver uma série de situações às quais a gente se comprometeu, né? Ou não, mas que a gente precisa, então, né, recordar e otimizar, enfim, né, reaprender para elevar aí a nossa moral, e trabalhar na nossa evolução, tá? E aí, né, quem nunca teve um chefe, certo? Né? Quem nunca teve um chefe, nossa, tá de muito mérito, né? E aí são outras situações que lhe aguardam, claro. Mas todo mundo tem aquele exemplo, né, de chefe que você se sentia humilhado, que você enfim, né, que se mostrava super superior, né? Bem comum toda essa situação, né? E a verdade, que a primeiro momento parece não acalentar o coração, né? Mas é a pura verdade, gente, que vai chegar no tempo certo, que não é um tempo que a gente conhece também, é que a justiça divina não falha, né, gente? Isso é fato. E que essa pessoa teve um objetivo que não era humilhar os demais, né? E que, claro, né, nessa ou em outra encarnação, a situação, esse aprendizado por ela ter feito essa situação, chegará, né? Isso é fato, né? E o poder, né, gente, ele tem essa situação. Imagina, né? Imagina. E todo mundo já imaginou isso, não é nenhum crime. A gente está aqui justamente para aprender e a gente já foi pior do que isso e do que esse pensamento, né? Já fomos muito piores do que somos agora e do que os pensamentos que temos agora, né? De que, nossa, como é bom eu poder mandar alguém fazer aquilo que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí é um pensamento de extrema arrogância, de extrema soberba, certo? Que demonstra essa superioridade.
Contudo, muitas vezes é isso que acontece, é necessário, só que é a forma como você faz isso, né, gente? É a comunicação que você dá para isso, é o olhar, o amparo, o apoio que você coloca dentro disso, né? Que faz isso ser superior ou não, certo? E principalmente, né, uma coisa que é muito íntima, que ninguém vai te dizer ou vai te mostrar, é teu para ti mesmo, como você se sente no momento de dizer isso. Ah, é só realmente para ver a pessoa ali, é porque você tem prazer de ver a pessoa ali trabalhando para você, a pessoa sendo inferior, sendo menos do que você? É por isso? E só você vai saber isso nesse momento. Ou não, é porque você precisa realmente, né, que naquele momento aquilo seja feito, tá? Então, assim, né, gente, essa questão da superioridade e da inferioridade existe, né, dentro do nosso mundo humano, dentro da Terra, né? Isso existe de fato, né, para que haja uma certa organização e para que hajam oportunidades diferentes, né, também nessa questão evolutiva, tá? Só que, gente, isso é realmente, né, eu ia dizer que era um mero esquema, mas não é mero, né? É muito bem planejado e muito complexo. Mas é um esquema, né, gente? Justamente também a questão das provas e expiações, não é mesmo? Tá? E aí tem gente, né, que acaba declinando ainda mais aí nessa parte da moralidade, tem gente que consegue, né, e ainda além. Mas a gente sabe que aos olhos de Deus somos todos espíritos, né, errantes e que estão em busca de algo, tá? A gente é que se aproveita, né, de que estamos aqui e estamos nesse cargo, nessa situação, porque não somos, né? Acho muito interessante quando as pessoas falam, né, eu sou o chefe. Você está o chefe, né? E a gente acha que esse tipo de tirania nunca acaba, né? E acaba, gente. Termina, né? Conheço aí nos últimos tempos, né, pessoas que eram há mais de 20 anos, estavam há mais de 20 anos naquele determinado cargo e simplesmente desceram, né, simplesmente foram desligadas ou, né, foram, não, agora você vai para tal coisa, que seria inferior do ponto de vista, né, dessa hierarquia trabalhista, tá? E tu vê as pessoas completamente sem chão, as pessoas sem saber o que fazer. Por quê? Porque não tem a consciência tranquila de que quando eram superiores fizeram o bem, auxiliaram de verdade, fizeram a sua parte e ajudaram, né, com todo esse bem. Porque não tem a consciência tranquila sobre isso, né? E também porque a gente sabe que muitas vezes, quando a gente coloca isso como um poder humano e quer se usufruir desse poder, isso existe um preço, e esse preço muitas vezes é sacrificar coisas, né, ao nosso redor, coisas pessoais. E aí eu conheço, gente, chefes e chefes superiores da vida humana, da vida terrena, que não tem mais nada. Que não tem, por exemplo, né, tempo com a família. Não tem um hobby. Não tem tempo para ler um livro. Ou não querem ter, porque querem se dedicar só àquilo ali para serem cada vez mais e mais. E aí, de repente, aquilo cai. Esse chão desaba e essas pessoas não têm nada. Porque essas pessoas viviam para uma empresa, viviam para um cargo, sendo que não é esse o objetivo, né? E você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, fez o quê por você mesmo? Pensou como? E aí tem que ser muito bem divididinho, né? Não que a gente não tenha que se dedicar. A gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer o nosso melhor. Só que a gente não pode esquecer da gente, a gente não pode esquecer da nossa família, da nossa vida social, da nossa casa, das nossas coisas, de nós. E é isso que acontece, né? E eu já vi muita gente levar um tombo imenso por conta disso. Depois, né? Não tinha. E aí não tinha nem amigo. Não tinha nem mais amigo. Por quê? Porque as pessoas que trabalhavam, que poderiam ser suas amigas, que trabalhavam com ela fez questão de ou de humilhar, ou de rebaixar, né? E aí eu não quero me aproximar de uma pessoa dessa, né? É isso que acontece, tá? E tem uma frase que eu gosto muito para encerrar aqui essa conversa. Lembrando, né? Eu estou encerrando, mas se você ainda tem o que dizer, gente, fica à vontade, segue em frente, tá tudo certo. Mas tem uma frase que diz assim, né? Eu costumo dizer em algumas palestras, em alguns treinamentos que eu dou, que é assim: quem é você
Você não é um nome e um sobrenome. Você não é um cargo. Você não é um título. Tirando tudo isso. Esquece tudo isso. Quem é você? Que resposta que lhe resta? E a resposta, gente, é o que você plantou de bem, independente dessas situações. O que você fez de bom dentro da sua essência. É isso que você é. Mas muita gente vai responder, né? Ah, eu sou CEO da empresa tal. Eu sou supervisor de tal lugar. Né? Esse não é você. Essa não é você. Né? Você é aquilo que você fez de bom na sua essência. Essa resposta, para mim, funciona. E aí a gente nota que com isso não existe superioridade, não existe inferioridade, existe realmente, né, a humanidade. E só. Tá bom? Com essa, então, começo aqui a me despedir, mas claro, antes tem aqui a nossa prece final e a nossa fluidificação das águas. Vamos lá. E assim, nesse sentimento humanitário, nesse sentimento de amor pelo meu irmão, de benfeitoria, também me colocando em pauta, também me colocando como necessitado de boas energias, de amor e de paz, eu emano aquilo que eu tenho de melhor, para que se espalhe, para que a espiritualidade amiga consiga condensar com outras energias, com outras frequências, e assim transformar naquilo que é necessário a cada um de nós. Assim também como que é depositado nos nossos recipientes com água, para que cada um tenha e absorva aquilo que precisa, dentro do seu íntimo, dentro do seu eu, aquilo que é necessário para chegar àquilo que nos propomos, aquilo que tanto combinamos com o nosso amado e divino Mestre, e que muitas vezes nos faltam forças, nos faltam recursos, mas não pode nos faltar a vontade. Por isso, recebemos mais esse auxílio através das águas fluidificadas e também nos colocamos como próprio auxílio a quem assim precisar. Gratidão e que assim seja. E o nosso brinde à espiritualidade, ao amor maior do Cristo. E o nosso muito obrigado mais uma vez, né, por você aqui conosco em mais esse Evangelho no Lar. Eu sou Douglas Tedesco, tarifeiro aqui da nossa casa, do nosso Centro Espírita Educandário Leon Denis de Tijucas, e esse foi mais um Evangelho no Lar de número 140. Daqui a 2 semaninhas, daqui a 15 dias, a gente volta com vídeo novo, né? Até lá, que tudo de bom aconteça na sua estrada, no seu caminho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.